Isso, boa noite para todas. Boa. Estamos aqui hoje, é noite de tirar dúvidas e mentoria, para a gente conversar um pouco, né? Falar um pouquinho como foi a nossa aula de ontem, como é que vocês sentiram, como é que vocês sonharam, o que que aconteceu. Bom, eu não sonhei, não. Eu acho que eu dormi tão pesado, eu estava tão relaxada, que eu não sonhei. Se eu sonhei, eu não lembro. A Adriana está querendo que eu mate os vampiros dela? Também. Tu vai virar buffer, a caça-vampiros, Viu lá meu memezinho? Viu a casinha da bruxa que eu coloquei? Não é igualzinho? Vi, igualzinho, igualzinho. Eu nem coloquei a outra, porque a que eu tenho, né, de onde eu tirei alguns tópicos, é muito feia e assustadora. Eu falei, não vou botar uma imagem dessas para elas sonharem, terem pesadelo com isso. Aí a sua casinha ficou bonitinha. Eu falei, deixa essa casinha da Cláudia que tá bonitinha, a casinha dela. Tem as patinhas da galinha. Tem os pezinhos de galinha ali. Exatamente. Mas a foto que eu tenho tem as caveiras. É bem mais assustador. É bem de bruxa de verdade, né? É bem de bruxa de verdade. Deixa aquele que tá Ah, bonitinho. Até a vamos bruxinha fazer era uma bruxa bonitinha, boa. vocês viram? Não, A eu bruxinha tenho que falar uma coisa. bonitinha. Tenho que falar uma coisa para vocês. Hoje eu amanheci com o espírito de limpar, né? De limpar. Aí comecei a limpar a casa, lavei roupa, não sei o que, não sei o que. Aí botei um som legal, que eu tenho a rádio Caminho Nativo, botei um som e peguei na casa pesada e tal. Quando estava tudo limpinho, eu acendi um incenso do Anjo Gabriel. Acendi o incenso e defumi a casa toda e tal. E fiquei lendo, esperando o Anderson chegar, fiquei lendo. Quando o Anderson botou o pé na porta, ele falou assim, tu fez alguma macumba aqui nessa casa. Eu falei, não fiz macumba nenhuma. Eu não fiz, tá? Limpei com amor, com carinho. O amor é a melhor macumba que tem. Aí ele, não, tu soltou as pólvoras aqui dentro, não é possível. Eu falei, tá harmonizado, tá bem harmonizado, tá? Ele, nossa, essa casa tá muito boa e tal. Eu falei, isso é amor, gente, é amor. É isso aí, mas tem essa questão da limpeza física, né? Na energia da casa. É muito importante também, né? Às vezes Eu sempre falei isso, sempre lá em casa, mesmo lá na minha mãe, sempre quando eu limpo uma casa, eu coloco a minha energia. Então eu gosto de estar ouvindo uma boa música, uma música que eleve o meu pensamento. Exatamente. Que eleve minha vibração, que aí eu vou limpando com prazer, eu vou vendo, notando, botando a minha energia, né? A amorosidade ali, porque é o ambiente que a gente vive. Né? Exatamente. E a música também, né? A música também tem a vibração que eleva a energia, né, da casa. A casa é um organismo vivo. A gente não tem essa noção, né? A gente acha que a casa é um bando de concreto que nos abriga, mas ela tem energia, como tudo, absolutamente tudo. Todo átomo tem energia. Porque tudo, absolutamente tudo, é feito da matéria de Deus. Exato. Então tudo tem energia, tudo vibra. Tudo vibra. Né? E aí, às vezes, eu tenho. Quando eu fico num estado de semissono. Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho um estado de semissono que é como se eu tivesse num desdobramento consciente. E às vezes eu entro nesse estado de semissono quando eu estou na cama. Eu acho que eu estou acordada, mas eu não estou acordada, eu estou desdobrada. E aí eu consigo ver no teto do quarto, na parede, eu consigo ver símbolos, eu consigo ver quando o teto está sujo de formas pensamentos minhas ou do meu marido. Porque fica uma fumaça cinza, escuro. Ela fica, é como se fosse uma fumaça densa, uma nuvem densa, assim, fica assim em cima sobre a nossa cabeça.
E ali é um momento que você tem que estar limpando. Você passa um defumador, você faz uma limpeza, até física mesmo, né? Passar um anil, alguma coisa, uma erva, bater uma erva, porque aquilo ali, ele entra num estado de semimaterialidade e quem tem a sensibilidade de ver consegue enxergar. Então, eu sempre falo para as pessoas, casa que tem muita briga, casa que você está passando por um problema, alguma coisa, às vezes a gente tem dificuldade para dormir, a gente cria muita forma-pensamento. E aquela forma-pensamento, então, aquela forma-pensamento, às vezes, te dá insônia, ela te atrapalha a dormir. Lá na minha mãe é praticamente impossível de dormir. Eu não consigo. Aliás, eu não consigo ficar. Para eu ficar muito tempo lá, no caso que foi o final de semana, eu passo mal. Eu saio de lá, sabe? Saí de lá na segunda-feira, cheguei aqui, tomei um banho com meu sabonete de arruda com sal grosso e botei o som que Anderson tem dos 72 nomes de Deus, que são mantras, botei, deitei na cama e fiquei. Senhora, né? Parecia assim que estava, sabe, me limpando, porque muito pesado, muito pesado. E a gente acaba absorvendo mesmo, né? Muita coisa. E realmente essa questão de energia é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente a gente que tem sensibilidade, que as pessoas que trabalham em centro e que estão afastados. Então, isso tem que acontecer, esse orar e vigiar constante, da casa onde você mora, o ambiente onde você trabalha, você, o seu corpo, os banhos, as limpezas físicas e energéticas, isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso, tem uma aula para a gente falar sobre isso, que é a aula de rituais e que a gente vai ter mais para frente aí. Que é muito importante a gente ter isso. Os amuletos, tudo isso, né? Que são chamados de lapsos de permissão, né? Que a gente usa para nos proteger. Mas às vezes o amuleto em si ele não tem a energia, mas a força que você deposita naquele objeto é que cria todo o campo energético de proteção. Né? Porque às vezes é um terço, né? Às vezes é uma coisa. Não, e às vezes é uma coisa tão mínima para quem está de fora e para a pessoa que deposita a fé e a energia naquilo, tudo. Sabe? Eu estava falando a gente estava conversando sobre a minha mãe, eu e Anderson. A minha mãe, ela não tem uma fé, sabe? De ser assim, eu acredito em Deus. Mas ela fala de uma forma tão assim supérflua que parece até que tanto faz. Ela não tem algo em se agarrar, né? Porque normalmente a pessoa que é idosa, ela tem algo que se agarrar. Ou ela vai para a igreja, ou ela reza o terço, ou ela faz um banho de ervas, ou acredita no orixá e cultua aquele orixá, ou a natureza. De alguma forma, ela tem Existe uma conexão, aquela manifestação. Né? Minha mãe não tem. E isso faz muita diferença para ela hoje, no estado que ela está. Faz sim. Isso é comprovado. E isso é uma cultura, né? Isso a gente vai cultuando. É verdade, isso é comprovado. Eu tenho uma aluna que ela tem um pai que está com Alzheimer, com 65 anos. E ela fala para mim assim, poxa, eu queria tanto que meu pai fizesse aula com você. Eu acho que ele iria conseguir melhorar, né? Até o estado físico dele, né? E aí ela fala, não, porque ele não acredita em nada. Ele não acredita. E eu acho que isso, palavras dela, né? Eu acho que isso até acelera a doença dele. Então, a gente vê que realmente a fé, você acreditar em alguma coisa, você ter uma certeza interna, né? A fé é uma certeza interna, né? Você acreditar em alguma coisa é muito importante. É muito importante. Porque a fé é como se fosse um elemento de conexão.
né? Onde você acredita, como você falou, no orixá, na igreja, no Padre Marcelo, na pedra, na natureza. Mas esse elemento de conexão é uma fenda aberta onde a espiritualidade atua sobre você. Isso aí. Você quer ver um exemplo maravilhoso que nós temos? Divaldo Franco. No começo da pandemia, ele veio falar sobre a transição planetária, que esses escritores espíritas vêm falando há muitos anos antes dela acontecer, né? Então, eu fiquei assustada quando eu vi Divaldo Franco, que ele tem 90 e tantos anos, e o homem parece ter 60 anos. Isso aí. Aquela pele dele, meu Deus do céu, deve ser conservada em formol. Pois é, e ele fala que o que o mantém assim tão altivo é a energia que ele troca com os espíritos e a fé que ele tem. Então, você vê, quer dizer, aquele espírito que está ali encarnado, ele tem consciência da missão que ele tem, e que um dia, claro, vai finalizar, porque o corpo é falível, é uma máquina que fale, né? Chega uma hora que ela acaba o seu momento. Mas ele tem consciência e ele procura utilizar o máximo de energia que ele pode nessa missão que ele tem. Exatamente. Ele potencializa, né? Na verdade, ele potencializa todo o tanto de energia que ele recebe para poder se manter o corpo e também para doar, porque ele sempre fala que o mínimo que ele tem, ele distribui. Então, assim, é uma máquina potente, é uma bateria potente. E assim, eu por muito tempo tentei chamar a minha mãe para alguma coisa, sabe? Ela não podia ver eu fazendo nada que ela queria. Então, eu sou umbandista, ela saiu do kardecismo, queria ir para a Umbanda. Aí, dei um tempo com a Umbanda, comecei a estudar hinduísmo. Ela queria também saber sobre hinduísmo. Então, assim, não que ela quisesse para ela, mas, tipo, o que ela está fazendo, eu quero ver o que é que ela está fazendo, o que está chamando tanta atenção dela. Então, quando eu comecei a lidar com ervas, com a terra, com as plantas, eu puxei ela para isso também, porque seria uma terapia. Claro. Fazer as plantas, fazer as ervas, deixar secar, fazer os incensos, deixar os defumadores. Eu queria que ela... Mas ela começou, isso não me interessa. Então, assim, hoje seria até, como eu falei para você, eu até queria, né, botar um quadro para ela ter pintar alguma coisa, mas eu sei que ela não vai por ela. Entendeu? Ela só vai se ela ver alguém fazer, de repente, a gente chama a atenção, mas por ela, tipo, eu acho que eu vou começar por aqui. Não, por ela. Agora acho que não. Entendi. Teria sido muito bom, né? Se num desses estudos ela tivesse se aprofundado e realmente criado as suas raízes, né? O que me passa é que ela foi absorvendo, mas ela não chegou a criar raízes em nenhum desses, né? Isso reflete Ficou hoje. raso. Ela ficou na superfície. E aí quando chega a hora de buscar alguma coisa nas profundezas, não tem. Verdade. Mas vamos pedir, né, a espiritualidade que melhor se dê, né? Eu costumo dizer que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, eu tenho que tratar a mim, porque eu só tenho agora que ajeitar um paliativo para transformar a vida dela de melhor maneira possível. Exatamente. Porque o que ela tinha que fazer da vida dela, ela já fez as escolhas dela, certo ou errado, ela já fez as escolhas dela. Eu que tenho que cuidar das minhas escolhas para quando eu estiver na idade dela, não chegar do jeito que ela está chegando. Exatamente. E não é nem necessário, né? Porque a gente vê tanta gente, por exemplo, eu sempre falo do professor Hermógenes, né? Tudo bem, ele teve uma doença degenerativa, mas ele trabalhou durante anos, escreveu muitos livros
E com 94 anos ele ainda dava aula de yoga, né? Então, a mente, né, ela se aprofunda naquilo que ela ama, né? Aquilo que ama. Quando você tem algo que você ama fazer, né? Então, ele foi sendo consumido pela doença, né? Mas até o fim ele se manteve ali firme naquele propósito daquilo que ele amava, né? E a gente tem que descobrir dentro da gente o que é que a gente ama, né? É verdade. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Porque a gente ama isso. A gente tem que descobrir o que a gente ama, porque aí a gente vai seguir nesse propósito. Isso mesmo. Isso é muito importante. Você chegou a assistir ontem a parte que você não viu, não? Não, hoje eu fiquei envolvida com a faxina, com a limpeza, nem cheguei a ver nada. Eu fiquei tão triste de ter caído a internet ontem, porque aqui ventou tanto, tanto, tanto. É uma pena. A Triste internet está oscilando muito, né? E hoje eu até ia falar com vocês, porque antes de começar, a internet estava muito ruim aqui. Eu falei, gente, eu vou falar com vocês que se a internet começar a cair, a gente joga para amanhã, né? Mas ela deu uma estabilizada aqui agora, até agora ela está estabilizada. Então, a gente vai seguir, né? E aí hoje a gente vai tirar dúvidas, ver se ficaram algumas dúvidas sobre a aula de ontem. Eu acho que a aula de ontem foi bem profunda, todas participaram muito, todas opinaram, foi muito gostoso, né? E eu sinto que tocou muito profundamente as mulheres, a história que a gente contou, enfim. E aí eu queria saber de vocês aí que assistiram, o que vocês sentiram, para a gente poder desenvolver aí alguma coisa. Cadê elas? Cadê o povo? Cadê elas? Tô aqui, gente. Tô aqui. Então vamos, Cláudia. Puxa aí esse bonde. Tô aqui. Bom, eu gostei muito. Eu até comentei hoje, eu estava conversando com uma colega sobre o lance da intuição, como é que foi a aula de ontem, da bonequinha, que a mãe conseguiu passar para ela uma confiança numa coisa que é um objeto. A bonequinha é um objeto. Mas ela tinha tanta confiança na mãe, tanto acreditava tanto, que ela conseguiu fazer várias coisas através da bonequinha. E a bonequinha ajudou ela a achar os caminhos, ajudou ela a se defender da bruxa, ajudou ela a se defender da madrasta, das irmãs mais. Então, quer dizer, eu acho que quando você tem fé, que você acredita em algo que vai dar certo, eu acho que vai dar certo. Eu, pelo menos, eu penso assim, eu, Cláudio, dessa forma. Eu falo assim, ó, vai dar certo, é isso que eu quero. Tipo assim, eu vou comprar aquele carro. E eu compro aquele carro. Não sei quando. E pode não ser do ano, mas eu vou comprar aquele carro. E eu costumo, meu pensamento é sempre assim, eu costumo, a minha intuição, acreditar na minha intuição, acreditar que eu irei conseguir. Eu tenho até uma historinha que me deu para contar ontem. Vou contar para as pessoas que não sabem, mas tem outros que já sabem. Eu tinha uma loja em Madureira e tinha 3 sócios. Eu desfiz a sociedade e tal. E quando eu desfiz a sociedade, eu tinha a sombra daquela que era minha bruxa, era minha ex-sócia. E ela me fazia muito mal. E eu sou todo mundo me conhece, sou uma pessoa muito independente, uma pessoa muito dona de mim, sou uma pessoa decidida, que eu tomo minhas decisões, eu corro atrás, não espero ninguém para fazer para mim. E ela conseguiu acabar com a minha luz, conseguiu fazer com que eu ficasse assim, parada. Um dia, eu tive uma briga com uma ex-patroa, ela não era minha patroa, porque eu sempre prestava serviço. Aí eu tive uma discussão com ela, aí eu saí de lá e falei, meu Deus, se eu acredito no que eu acredito, nos meus orixás, no Deus que me protege, mostra para mim onde é que eu tenho que sair daqui, porque eu não mereço o que está passando comigo. Então, segue, bota na minha frente para que eu siga a intuição, para que eu possa chegar onde eu estou. Eu entrei na rua onde eu trabalho hoje, aí entrei no portão onde eu nunca tinha entrado, que era onde eu trabalho. Aí eu falei assim, tem uma sala para alugar? A moça falou assim, tem sim. Tem uma sala para alugar e uma sala muito boa. Ela vai ser minha. E ela foi minha. Eu estou lá hoje, até hoje, há 4 anos. E esse ano eu vou comprar uma sala que vai ser Escopone Podologia maravilhosa. Melhor 10 vezes do que eu tenho. Isso aí. Que felicidade, que alegria. Isso não é fé e intuição, não sei o que é, não. Não é?
É Esse acreditar em nosso si. lado bruxo é muito bom, acreditar na gente, acreditar em quem nos protege, que a gente nunca está sozinha. Exatamente. Exatamente. E o caminho é esse, né? O autoconhecimento. Porque da mesma forma que você conhece os seus pontos fortes, você conhece os seus pontos fracos. Então, isso também é muito importante dentro de um processo de crescimento. Porque aí você, o que acontece? Você sabe que ninguém pode te derrubar por pegar nos seus pontos fracos, porque você está alinhada com a tua sombra. Você sabe quais são os seus pontos fracos. Então, primeiro que você se protege, não deixa com que ninguém toque nesses pontos fracos. Aí você se alinha com isso. Né? Então, isso é muito importante dentro do processo de crescimento, de evolução. Você saber quem você é. É o que eu sempre falo. Se você não sabe quem você é e onde você está, como você sabe para onde você vai e como você vai? Né? Então, isso tudo é muito importante dentro desse processo. E essa jornada a gente está fazendo isso, né? Conhecendo, entendendo que nós temos pontos fracos e tudo bem se a gente tiver ponto fraco. E tudo bem, e vamos ressaltar os nossos pontos fortes. Entender que isso não é maluquice, entende? Que isso é uma característica nossa e que a gente pode transformar em algo que possa nos ajudar, seja financeiramente, seja, enfim, da forma que for. Né? Porque nós viemos com essa potência. E se a gente, como eu acredito, né, que nós programamos o nosso corpo e a nossa história aqui na Terra, nós programamos por um propósito, por um motivo, né? É que nem aquela história do nosso corpo, né? Cada parte do seu corpo tem uma função. Né? Não existe uma parte do seu corpo que não tenha, que não sirva a um propósito dentro do todo, dos sistemas que você possui. Então, da mesma forma, não existe nenhuma característica sua que não seja, que não tenha sido colocada por você em algum momento. E a gente está aqui para isso, para descobrir esses pontos fortes, fortalecer cada vez mais, entender os pontos fracos e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E tudo começa aqui, né? E tudo começa Tudo na começa na mente, né? Porque quando a gente idealiza o que a gente quer, eu quero aquele carro, né? E aí a gente já se vê dentro daquele carro, andando naquele carro, sentindo a felicidade de ter conquistado aquele carro já está aqui. Exatamente. Exatamente. Daqui ele, ó, pulveriza. Exatamente. Né? Exatamente, porque como a gente acredita, não existe um ditado que fala, um ditado antigo que fala, ver para crer. Mas existe um novo paradigma, que é crer para ver. Se você não acreditar, você não vê. Né? Então, a gente tem que construir essa crença. E quando a gente fala de crenças, né, a gente está falando das crenças que podem nos levar a algum lugar e das crenças que nos impedem a chegar onde a gente deseja. E são essas crenças que a gente tem que entrar em contato e ir eliminando e reprogramando a mente. É perfeitamente possível, porque a gente tem ferramentas para isso hoje. Esse é um dos motivos que eu estou nessa jornada, né? Porque eu tenho uma intuição muito forte, muitas das vezes eu sei o que é preciso fazer, eu sei como ir, mas eu não tenho coragem. Eu tenho medo, não tenho coragem, eu não consigo. E isso me bloqueia, assim, me deixa mal, porque quando você sabe que você precisa fazer uma coisa e você não faz, né? Isso me deixa bem, assim... Então, é um dos motivos que eu tô em busca de eliminar isso da minha vida. O medo, essa autossabotagem, né? Perfeito. É porque o medo, ele não é negativo. O medo, em pequenas porções, ele te cria um senso de proteção, de autopreservação, né? O medo, historicamente, para nós que fomos, né, animais e
chegamos até aqui, era o que nos mantinha vivos. O que acontece é a quantidade de crenças que nós alimentamos quando nós éramos crianças e que fazem com que a gente leve essas crenças para a vida adulta e essas crenças que tinham um tamanho quando éramos crianças, ela potencializa, porque a gente utiliza o mecanismo infantil, e elas acabam nos impedindo de avançar nos nossos propósitos. A gente tem as características potentes, né? A gente tem a potência, a gente tem o potencial, mas a gente não consegue agir naquilo porque a gente tem uma crença que ela não tem um tamanho real, ela tem um tamanho imaginário, mas é uma crença que nos impede de avançar e isso gera um sentimento de impotência. E é isso que traz a tristeza e retroalimenta o medo. Então, esse é um caminho que todas nós estamos fazendo, né, Juliana? E a todo momento o universo manda para a gente aquilo que a gente precisa para desbloquear aquilo, seja uma pessoa, seja um grupo, seja uma situação em nossas vidas. Eu posso lembrar de várias situações na minha vida onde eu fui colocada diante de algo que eu tinha que vencer. Eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. E aí eu fui trabalhar quando eu tinha mais ou menos, a Júlia devia ter uns 4 anos, eu tinha 27 anos, mais ou menos, eu cheguei à chefia de uma empresa. E aí eu tinha que coordenar diversas secretárias recepcionistas dessa empresa. E eu tinha que dar palestras para ela, fazer reuniões. Eu tinha que me posicionar, né? Eu tinha que falar. E ali o universo me deu as ferramentas que eu precisava para mais tarde. Hoje eu entendo o que aquilo estava me preparando, né? Para mais tarde ser uma oradora, uma professora, entende? Então, assim, no momento certo, alguma coisa acontece, alguma chave vira e a gente... Por isso que é muito importante a gente ter essa questão da intuição, a gente ter o senso de observação, para que a gente possa perceber quando é um caminho que está sendo aberto pelo universo, pela espiritualidade, enfim, um caminho que está sendo aberto de alguma forma por você num nível mais superior. E geralmente quando a gente está muito novinha, muito nova ainda, começando esse caminho, a gente tem muitas dúvidas mesmo, Juliana. E aí a gente vai aprendendo, vai se fortalecendo, e aí a gente chega onde tem que chegar, você pode ter certeza disso. Eu acho que uma certeza que você pode ter já, a partir de agora, desde agora, é de que você vai chegar exatamente onde você tem que chegar. Aonde a sua alma programou que você estivesse. Ó, me arrepiei toda. A única coisa que pode variar é o tempo em que você vai chegar a isso. Mas que você vai chegar, você vai chegar. Entende? Então, nesse processo, é importante você descobrir o que realmente faz os seus olhos e o seu coração brilharem, faz o seu coração bater, entende? Porque aí isso é um bom caminho para você descobrir o que você veio fazer nessa vida. Eu amo conversar com mulheres, eu amo cuidar de mulheres, eu amo cuidar de ervas, mexer com ervas, eu amo cheiros, eu amo música. Eu consigo me imaginar perfeitamente como uma ancestral minha lá do século XV, dançando na floresta, manipulando ervas, cantando para a lua. Eu consigo me imaginar dessa forma. Então, eu sei que esse é o meu caminho. Eu sei que eu vou fazer isso até o último dia que eu estiver aqui na Terra. Então, quando você tem consciência do seu caminho, você tem estágios a alcançar. Eu estou perto, eu estou longe, o que me impede, como eu faço para chegar a esse caminho.
Essas são as perguntas. Mas já vislumbrar o caminho já é algo muito legal, porque eu conheço muitas pessoas que chegaram a um certo ponto das suas vidas e ainda não sabem o que querem. Então, significa que talvez não saibam o que vieram fazer aqui. Eu acho que esse é o pior sentimento que o ser humano pode ter. Olha, eu falo que eu fui meio tardia, porque eu só consegui a conexão para descobrir qual que era o meu caminho com 50 anos, gente. 49, 50 anos. Há pouco tempo atrás. É isso aí. Então, assim, foi quando eu consegui, sabe? Eu consegui deixar brotar de mim aquilo que eu realmente amava. Então, hoje eu faço uma coisa para. Eu tenho meu trabalho para me dar uma renda. Mas eu faço, por outro lado, as coisas que eu amo fazer. Que eu sei que um dia podem me dar uma renda? Podem, mas não o caminho não é para isso, entendeu? Então, mas é tão isso que a intuição vai te levando, vai te botando na frente coisas que vai transformando aquilo que você ama, que você vai poder usar aquilo que você ama para te render o teu sustento. Exatamente. E aí você vai poder, então, se dedicar 100%. É tão interessante isso. Hoje eu sou saboeira, eu faço radiestesia junto com o Anderson. Estou fazendo faculdade de terapeuta integrativa. Então, assim, o caminho vai se abrindo e você vai vendo qual é a melhor escolha dentro daquilo que você ama fazer. É verdade. Mas isso, assim, é muito... É como você fala, Ana, você tem que ir desbloqueando as crenças limitantes para que o novo... Eu acho que Não, as escolhas nossas do coração são maravilhosas. É exatamente. tudo que a gente quer. É realmente muito, muito bom. Exatamente. É muito lindo. E assim, a gente está fazendo esse caminho, né, na nossa jornada, e mais para frente a gente vai falar sobre empreendedorismo. E quando a gente for falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar de paixão, daquilo que faz o nosso coração bater mais forte e os nossos olhos brilharem. E a gente vai aprofundar essas questões, né? Mas antes a gente precisa passar por alguns caminhos, né? Afinal, estamos numa jornada, né? Então, a jornada é a gente entender que a gente tem um inconsciente que às vezes pode boicotar a gente, e a gente entender por quê, e a gente, apesar de entender por quê, falar tá tudo bem, vamos reprogramar isso, como é que eu faço, né? Ter as ferramentas para poder ir fazendo isso, e exercitando, né? E aos poucos a gente chegando a alguma conclusão dentro da nossa vida, pelo menos nesse ciclo aqui, né? A proposta é essa, né? Você entender que empreender é muito mais do que só ganhar dinheiro. É verdade. O empreendedorismo tem a ver com a sua missão de vida. Entende? Eu gosto do que eu faço, amor. Pois é, se você não ama o que você faz, Muito. fica muito complicado. Porque você vai ter que fazer aquilo todos os dias da sua vida. Exatamente. Como é que faz, então? Se você Eu não não tem posso um reclamar. mínimo de carinho pelo que você faz. Eu adoro, eu gosto de saber, tenho uma satisfação muito grande em saber que a pessoa melhorou. Quando a pessoa fala assim, poxa, Cláudia, minha unha ficou boa, eu fico tão feliz. Mesmo que eu sabendo que aquele cliente não volta mais, que a unha ficou boa, mas ele me manda outro. Exatamente. É Entendeu? esse o diferencial, né? É o E diferencial. agora eu tô com outro diferencial. Depois eu comecei a aprender na tenda os trabalhos que você emanar energias, mandar luz violeta para as pessoas, essas coisas todas. Eu agora estou fazendo um outro trabalho. Eu faço uma massagem nos pés
Aí um dia desse eu estava fazendo massagem nos pés de uma cliente, e ela estava com muito problema em casa, aquele negócio todo. Aí eu fui, me concentrei e comecei, né? Emanando energia para ela, mandando luz violeta. Daqui a pouco apareceu uma senhorinha, veio dar passe nela, deu passe na cabeça dela, deu passe no coração dela, deu um sorriso e foi embora. Que Falei, lindo, gente, né? que coisa linda. Mas eu contando aqui para vocês, eu tô toda arrepiada. É muito lindo, muito. É verdade, é verdade. Quer dizer, eu estava fazendo bem, mandando energia. Através da minha energia, a senhora pode chegar até ela e passar, fazer um passe, dar um passe para que ela saísse de lá melhor. Ela saiu de lá uma outra pessoa, entrou chorando e saiu de outra pessoa. Eu sou Exatamente. psicóloga. Imagina quem mexe com outras coisas. Você transformou num canal, né? No momento que você abriu a sua energia, a noite lhes, você se transformou num canal de energia. Seja bem-vinda. Estava trabalhando. Imagino. Espero que as coisas estejam melhores por aí. Sim, tudo se resolvendo, graças a Deus. Covid passou? Passou, agora o bonito que tá, né? Faz parte. Tem jeito. Começou Tem jeito. com febre do nada. Faz parte. A gente vive a situação duplamente. Quando está na gente, quando passa para o outro. A gente continua Exatamente. a situação. Não tem jeito. É que fazia do mesmo jeito. Eu crente que eu ia sair da minha toca. Pois é. Pois é. Faz parte. Faz parte. Acontece. Faz parte. Tudo tem algo a nos ensinar, né? Então vamos observar. Então, meninas, a gente ontem passou por essa questão da intuição, que é um ponto muito importante na nossa vida. A gente entendeu, né, pelos depoimentos, pelas devolutivas de todas vocês, de como a intuição é uma amiga, né, uma boneca que a gente realmente tem que andar com ela no bolso o tempo todo e que ela nos alerta, nos mostra caminhos, né? E principalmente quando a gente está meio perdida, né? A gente respira fundo e faz o bom uso dessa intuição. Na verdade, hoje eu estava pensando sobre isso, eu acho que a gente não deixa, esse canal da intuição, ele não para um minuto de acontecer na nossa vida. É muito impressionante isso. Às vezes, nas pequenas coisas, a gente não se toca que é a intuição, porque são coisas pequenas. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, eu estou indo para a rua, aí os meus olhos, quando eu vou no quarto para pegar as minhas coisas, para ir para a rua, os meus olhos olham para o guarda-chuva. Isso já aconteceu várias vezes, eu não sei porque eu ainda não aprendi, né? Mas tudo bem. Aí olha, aí eu falo, eu não vou levar o guarda-chuva, primeiro que vai pesar na minha bolsa e o céu tá limpo. Eu já cansei de voltar para casa molhada. Aí eu falo, eu tinha que ter ouvido a minha intuição. Então a intuição, ela tá em momentos pequenininhos e tá em momentos grandiosos. Ou seja, a intuição é um canal que fica aberto o tempo todo, é uma linha dedicada. É um Wi-Fi que te acompanha o tempo todo. Basta você prestar atenção. Às vezes eu olho para uma situação e vem a voz e fala direitinho aqui no meu ouvido o que é. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa num jogo, a pessoa está me falando uma coisa e tem uma voz no meu ouvido falando, não é isso que ela está falando, é isso. Então, a intuição, ela é a nossa melhor amiga, é aquela boneca realmente que a gente tem que cultivar e alimentar. Vocês lembram que a Vasalisa, ela alimentava a boneca, porque a mãe falou, aqui está essa boneca, mas você tem que alimentar ela todos os dias. E esse é um fator preponderante para que a sua intuição cada vez mais aumente e seja a sua melhor amiga. Uma experiência nessa semana, Hum. a questão da casa, né, que eu falei. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso não vai dar certo, me mudar às pressas, assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E o dono da casa não estava achando alguém que fosse fazer a obra final de semana, que é o tempo que eu não estou trabalhando, né?
Aí eu falando, Theo, isso não vai dar certo a gente se mudar com pressa, arrumar qualquer casa, porque a gente acaba não vendo os detalhes da outra casa. Né? Aí hoje o dono da casa ligou, falou que arrumou um rapaz que pode vir aos sábados, que vai usar 3 sábados só, e perguntou se a gente realmente queria sair e tudo mais. Aí a gente parou para pensar, eu falei assim, gente, não é possível, porque eu não chego a escutar vozes, mas algumas coisas nas situações me incomodam, que eu fico com aquilo, não é possível. Alguma coisa vai acontecer, aí o rapaz veio aqui hoje e falou que dava para fazer aos sábados e tudo mais. E hoje foi o dia que eu fui visitar uma outra casa, hoje de manhã, e quando a gente saiu de lá, que a gente foi fazer o teste nele, né? Aí acabou que no final ele foi fazer o teste sozinho e eu vim para casa. Aí deu positivo, aí tô eu aqui de novo. Mas aí a mulher da outra casa que a gente foi visitar, ela perguntou se a gente já podia fazer o depósito hoje, o negócio veio o contrato, não sei o que. Eu falei, não vou fazer isso às pressas. Falei para ela que eu ia pensar. Eu vi a casa, gostei da casa, mas não tinha necessidade de sair me mudando assim correndo, né? Aí, no final de tudo, agora há pouco, o dono da casa me ligou e falou que tinha arrumado alguém. Aí, se eu já tivesse feito o depósito, ia ter que arrumar as coisas com pressa e sair correndo. Não ia dar certo. Exatamente. Ou seja, lá no fundo a voz fala, calma, espera, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí o que entra aí que atrapalha esse processo, Liz? Você sabe melhor. Eu fico ansiosa a ansiedade, a gente falou da ansiedade ontem. Eu não consigo pensar quando sai alguma coisa do eixo. Sim. Saiu alguma coisa do eixo, eu já fico desesperada, porque eu quero resolver tudo para ontem. E eu já fiquei, tanto quando eu mandei mensagem para a senhora, eu falei assim, não tô conseguindo pensar, não tava conseguindo trabalhar direito, porque eu só pensava nisso. Eu precisava resolver isso para ontem para eu conseguir trabalhar tranquilo. Que maravilha, viu? A ansiedade, ela toma conta mesmo da gente. A cabeça fica em outro planeta. É verdade. Ai, gente. Maravilhoso. Que bom que conseguiu resolver. Ai, graças a Deus. Hoje eu vou dormir muito tranquila. Maravilhoso. É isso aí. Vamos lá, meninas. Mais dúvidas, perguntas, mais comentários? Hoje a nossa aula é curta, né? Porque hoje a gente vai mais tirar as dúvidas e eu vou dar um trabalho para casa para vocês. Mas primeiro eu preciso fazer para fechar isso aí. Lodê. Então, eu estava pensando aqui com relação até ao que a Ju falou de chegar onde a gente precisa chegar e tudo mais. E, assim, eu sinto que eu fazendo uma retrospectiva, né, eu tenho a sensação que mesmo que eu não estivesse diretamente conectada com a minha intuição, tudo se encaminha de uma forma que leva a gente aonde a gente precisa chegar, independente da gente estar ali conscientemente conectado, né? Sim. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho, na verdade, o curso que eu queria fazer não era esse curso, eu não tinha nem tanto interesse nesse curso, e aí quando eu fui me matricular, não tinha mais vaga, então eu meio que me vi direcionada para estética. Comecei a fazer o curso e super gostei, e já mudei bastante a minha visão sobre, então eu me apaixonei pela área. E assim, no meu primeiro emprego como esteticista, eu conheci a Cláudia, e aí a Cláudia me levou no primeiro terreiro que ela era filha e tudo mais. E aí, quando ela foi para a tenda, ela também me levou para lá. Então, assim, foi como se fosse uma teia que uma coisa vai linkando com a outra e vai tudo se conectando. E quando a gente para pensar, a gente fica, cara, a gente passa os perrengues, né? A gente tem os problemas com algumas pessoas que passam pela nossa vida, mas se não fosse daquela forma ali, ia ser de alguma outra forma, mas e a gente ia chegar no lugar que a gente chegou, independente daquilo. Então, assim, às vezes eu me pego muito assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí depois eu vejo que, assim, se já deu certo antes, vai dar certo de novo, e aí é só ficar tranquila que vai fluir. Exatamente. Agora a gente já sabe, né? Quando a gente se vê diante de uma dificuldade, a gente lembra de Baba Yaga. Exatamente. A gente lembra dela, que ela vai testar a gente em tudo aquilo que a gente... testar as nossas forças, a nossa paciência.
mas ela vai desenvolver a nossa capacidade, porque no final ela vai dar para a gente uma caveira toda iluminada, com fogo dentro. É a nossa recompensa. Entende? Então a gente tem que olhar para as dificuldades, né? Principalmente para o cenário que a gente vive hoje, né? Onde a gente fica pensando, né? Como eu planejo, né? Por exemplo, eu fiz um planejamento para o início de fevereiro, que eu não sei se eu vou poder cumprir por conta de uma medida, de uma onda que se aumentou, né? Que na época que eu fiz o meu planejamento, não havia essa perspectiva. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajustar, me refazer, repensar, jogar a situação mais para frente, para poder adequar isso e continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, nós lidamos com situações que não estão previstas. E eu acho que esse tempo que a gente vive, mais do que nunca, nos mostra isso, né? Aquilo que a gente planeja pode ser que tenha que ser revisto, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai desanimar diante disso? A gente vai ficar, se prostrar, aguardar as coisas melhorarem? Ou a gente vai continuar fazendo, buscando uma forma onde a gente possa fazer sem ter o impacto daquilo que nos impediu de fazer o que a gente queria? A gente vai ter que ser criativo a partir de agora. Porque a gente não sabe os cenários que vão se desenhar daqui para frente. Como ficam os encontros? Forma, né? Como ficam os encontros presenciais daqui para frente? Na verdade, uns falam que o pico vai ser em março, outros falam em fevereiro, outros falam em abril. Ninguém fala e ninguém sabe nada, na verdade, porque isso vai depender do número de pessoas que se conscientizarem e forem se vacinar, e as pessoas que estão agora passando vão se imunizar. É uma série de variantes que a gente não sabe o final disso, não sabe esse resultado. Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma criativa e tentar ver como a gente consegue fazer para que a gente não atrapalhe aquilo que a gente planejou. Encontrar um plano B, né? Oi? Encontrar um plano B. Tem que ter sempre um plano B. Tem que ter sempre um plano B. Eu estava vendo uma blogueira que eu sigo, né? Ela fez todo um planejamento para fazer um lançamento. Quando ela fez o lançamento, ela pegou a gripe influenza. E ela ficou sem voz para falar. Como é que ela ia dar aula sem voz? As pessoas já tinham pago, já estava programado. Como é que faz? Escreve. Acho que nem aparece no Facebook. Faz a legenda, né? Faz o braille. Legendinha, né? Aqui, não sei o que, uma vez, aí passa uma folhinha. Era não sei o que, outra folhinha. Assim, vai fazer de folhinha em folhinha. Pois é. Então, a gente vai o tempo todo, na nossa vida, medindo e reavaliando. Medindo e reavaliando. Medindo e reavaliando. E no meio desse planejamento, coisas que a gente vai conversar mais para frente também. A gente vai falar sobre muitas coisas aí. Mas no meio desse teu planejamento surgem variáveis que você não estava contando. E aí você tem que fazer o quê? Pegar aquele período, o próximo período, porque você divide o seu planejamento em etapas, em semestres, em trimestres. E aí você pega aquele trimestre e reavalia, refaz. Faz o plano. Então, a gente tem que estar o tempo todo, agora, a partir de agora, e principalmente a partir de agora, tendo que reavaliar o tempo todo. E para isso, a gente tem que se conhecer, porque a gente tem que saber quais são as nossas capacidades e a nossa capacidade de adaptação. Lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Uma coisa que eu ouvi da Júlia que eu nunca esqueci, que no reino animal,
os que sobreviveram às grandes mudanças não foram aqueles que eram mais fortes, mas aqueles que tinham a capacidade de se adaptar. Isso acontece com a gente, mais do que nunca agora. Imagina as empresas que investiram dinheiro em andares, em prédios, um monte de funcionários, e agora vai ter que lidar com uma nova realidade chamada home office. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço negócios que nasceram na pandemia. Pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro com a pandemia. Entende? Então... Impressionante como algumas pessoas têm um feeling, né? Exatamente, mas é exatamente isso que a gente está falando. Diga, Juliana. Ju levantou a mão? Não. Então é essa capacidade que algumas pessoas têm de olhar para aquele problema e criar uma oportunidade ali. E outras, quer dizer, quantos negócios fecharam com a pandemia e quantos negócios nasceram o delivery. O delivery cresceu. Os cursos online cresceram. Isso a Liz pode falar, né, Liz? Só a prova viva. Mas é muito, ainda mais em casa. Tipo, a minha psicóloga que eu tinha, ela não trabalhou na pandemia. Ela simplesmente fechou porque ela não quis usar o celular ou o computador. Aí eu tive que optar de uma outra forma, né? A telemedicina. Aí eu fui pelo meu plano, achei uma psicóloga e tudo certo. Mas, assim, os cursos que eram presenciais, pessoal, agora é tudo online. Tudo online. E eu só vendo curso online, né? Então, o presencial não sei nem como é que faz mais. Pois é. E muitos de nós, Liz, que temos mais de 50 anos, tivemos que lidar com um novo paradigma, porque nós fazíamos cursos presenciais. Eu saía do Rio e da curso atualizar de vários alguma locais. forma. Oi? É verdade. Ia ter que se atualizar de alguma forma, né? Exatamente. Ou então Alguns estão se adaptando. Outros não conseguem se adaptar. E outros mais novos, como você, que já estão mais inteirados com a tecnologia, estão começando a criar um novo caminho aí, em termos de e-learning, né? Que para a gente era um e-learning. Então, são os paradigmas, né? E a questão da adaptação mesmo. Né? Eu tenho clientes que, quando começou a pandemia, vinham me perguntar o que vai ser do meu restaurante. Eu falei, olha, você vai ter que aprender a entregar, a fazer entrega. Senão você vai morrer de fome. Era aquele restaurante que ficava no centro da cidade, que abastecia várias empresas que estavam ao redor. Como é que faz agora? Está todo mundo em casa. Você tem que aprender a entregar comida, gente. Não tem outro jeito. Entende? Então, a Baba Yaga na nossa vida, ela é eterna. Ela vai estar sempre nos apresentando desafios. E nós temos que nos reinventar, usar a nossa intuição. No que eu sou bom? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em empreender, né? E não vou começar a falar sobre isso, não. Esse é assunto lá para frente. Deixa lá para frente. Não é assunto para agora. Entende? Então, é isso. A gente fecha a questão da intuição, né? O papo da intuição. Se vocês não tiverem mais nada que vocês queiram colocar. E aquelas que forem assistir online depois, né, a gravação, se quiserem pontuar alguma coisa, mandar no grupo, mandar para mim, a gente está aceitando, tá?
Então, agora, meninas, eu vou passar para vocês um trabalho, quer dizer, vou falar com vocês sobre uma tarefa que eu queria contar com vocês. O que acontece? A gente ainda está no meio da nossa jornada, né? Hoje ainda é hoje é dia 19, 10º dia da nossa jornada. Estamos praticamente na metade dela, né? Então, eu queria fazer para a gente, eu queria propor para o grupo, né? Para a gente fazer como se fosse um trabalho em conjunto, para a gente, que vai ser um vídeo, tá? Com algumas palavras que que eu vou distribuir para cada uma de vocês, 2 frases, e aí eu vou pedir para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá ficando slow. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô. Tá, me ouvindo bem? Tá. E aí eu vou passar para cada uma de vocês 2 frases, ou 3, porque aí vai depender, porque tem algumas sagradas que não estão ativamente participando do grupo. Então, eu vou ter que resumir isso para o número de sagradas que vão estar participando, né? E aí, eu vou pedir que vocês façam um vídeo com essa frase. Então, a gente vai, de repente, padronizar. Ou você vai fazer do teu celular em pezinho, ou vai fazer com ele deitadinho. De repente, eu acho que seja melhor a gente fazer com ele em pezinho, né? Fazer a nossa gravação da nossa frase. E aí, mandar para mim. Essa frase, você pode fazer da sua casa, você pode fazer na praia, você pode fazer onde você quiser. E aí eu vou estipular com vocês um prazo para vocês me entregarem isso. Por quê? Porque eu vou juntar todas essas frases, vou montar elas e vamos editar. Eu vou editar um vídeo que vai ficar bem bacana, vai ficar bem bonitinho, para a gente usar ele no final como se fosse um trabalho de conclusão da nossa jornada, tá? E aí eu vou mandar para vocês têm o tempo que vocês quiserem, tá? Para poder fazerem, 1 ou 2 frases, tá? Aí eu vou só ver direitinho quem vai participar, quem não vai, para a gente poder dividir pelo número de mulheres que vão fazer, tá? Eu acho que é esse o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Com a carinha de Covid, com carinha de gripado, do jeito que for, tá? Mas com a carinha de vocês. Legal. Tá bom? E amanhã a gente continua a nossa jornada. A gente vai continuar aí nessa mulher selvagem. E a gente vai falar vamos começar a falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? Que é uma parte importante da nossa psique e que a gente precisa olhar para isso com carinho e reprogramar isso também, né? O que tá bom pode ficar melhor. Estou terminando o capítulo do Barba Azul, já vou entrar no Vasalisa já. Então, mas tem o Vasalisa. Ontem a gente falou da Vasalisa. Se você quiser pegar o resumo, já tá lá mastigadinho. Vou linkar. Tá bem legal. E aí amanhã a gente vai começar a falar sobre relacionamentos e dar uma passada bacana, fazer um search, né? Vou fazer um raio-x sobre isso e vai ser bacana essa aula também pra gente. Tá certo, meninas lindas, sagradas? Deixa eu ver aqui, botaram aqui um... Tá. Tá bom, mãe. Eu vou tentar depois ver o vídeo, porque tava o neto e o marido perturbando de um lado e do outro aqui. Depois eu vou prestar atenção no que a senhora tá pedindo, tá? Tá, eu vou mandar pelo grupo também e vou mandar para vocês as frases. E aí a gente vocês podem tirar dúvida, enfim, mas a coisa é muito simples. É uma frase onde você vai olhar para o seu celular, vai falar aquela frase, 1 ou 2 frases, e aí uma de cada vez, é claro, né? Porque eu vou cortar aquilo e vou editar. E aí a gente vai montar um vídeo bem bacana. Ai, meu Deus. Já tô palpitando. Nosso encontro. A Cláudia. Oi?
palpitando. Já tá palpitando aqui, ó. Que ótimo, que bom, querida. Espero que todas fiquem felizes em fazer isso, porque eu preciso dessas mulheres lindas e maravilhosas falando da gente, da nossa mulher selvagem. Tá bom, queridas? Show Então, de bola. vamos ficando por aqui hoje. Amanhã tem mais. Um beijo. Boa Beijo, noite meninas, para pra todas todas. vocês. Beijo. Boa noite, Beijinho. gente. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.